Que a paz de Cristo seja com todos. Quero compartilhar algo interessante que acabo de ver na internet. É algo que me chamou a atenção de um site em inglês, creio que americano, ainda não conhecia. O nome do site é Brilliant Byte. E depois eu vou colocar ali o link para quem quiser ver o site original. Mas a notícia me chamou a atenção, me apareceu assim por acaso, eu nem seguia esse site, sobre algo que um padre, veja bem, um padre fez na cidade após um desfile da Parada do Orgulho. Veja, não quero criticar os adeptos da parada, mas quero falar sobre o que este padre fez e o que esta notícia está mencionando. Consta na notícia assim, como vocês podem ver na imagem. Um padre aspergiu água benta pela cidade depois que um desfile passou pelo local. Então, imaginem uma pessoa, assim como nós, um religioso, alguém que tem a sua fé, que crê no poder de Deus, que crê no mundo espiritual, entendendo o que pode estar por trás quando acontecem esses desfiles, essas questões, ele ali, não sei se essa imagem ela é da inteligência artificial, provavelmente, pode até ser que não tenho certeza, não posso afirmar, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o que este homem esteve então fazendo logo depois que essa parada, esse desfile teve lugar. Então este padre foi com a sua água benta querer, é o que se imagina, tirar aquilo que ele entendeu que no mundo espiritual esta parada estava deixando para a cidade. E aí, antes de eu entrar em algo sério que eu quero passar para todos vocês, que eu acredito que vocês possam entender que nós, servos de Deus, temos uma obrigação, temos uma função. Antes de chegar nesta mensagem que eu vou deixar ao final, vamos dar uma olhada rapidamente, alguns comentários que eu acho interessante a gente dar uma olhada. Aqui tem um comentário, e dessa vez eu vou deixar aqui o nome das pessoas, vou dar o link certo, porque a gente está fazendo menção com todo respeito, não vamos fazer nenhum tipo de piada, estamos falando sério sobre o assunto com respeito, então creio que não tem problema, afinal é pública, né? E se a gente respeita, se a gente não denigre, não tem porquê, não teria necessidade de esconder. Enfim, tá aqui a mensagem de uma das pessoas que comentou, Leonor Ramires, que ela falou assim, escreveu, né? Se a parada pode, o padre pode, os cristãos podem, onde que está o problema? Não é verdade? O que quer dizer? O que ela deixou ali no seu comentário? Claro, a parada, o desfile pode acontecer. Acho que eles fizeram porque tiveram ali o direito, a liberdade de se manifestar, de se expressar ali o orgulho deles, né? A gente tem que respeitar. E aí, assim como diz a Leonor, o padre também pode, os cristãos também podem. E não tem nenhum problema de fazer aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente crê, né? No caso, o padre saiu com a água benta, abençoando como se ele estivesse tirando o efeito do mundo espiritual que ele acredita que ocorreu com aquela parada. Vamos para mais um outro comentário aqui. Como eu disse, logo estarei concluindo com algo sério sobre a nossa obrigação, daquilo que realmente a gente tem que se preocupar, né, sobre as questões do mundo espiritual. Outro comentário agora do Mark Rigioni. Ele fez um comentário assim um pouco gracioso, né, podemos dizer assim, precisa mais que água benta. Né? Então, é uma brincadeira, mas ele falou algo forte, né? Como quem, né? A água benta não é o suficiente. E, pulando para outro comentário agora da Mel Gutierrez, e aí ela dando uma palavra favorável ao ato deste padre, e ela escreveu, né? Nem todos os heróis vestem capa.
querendo fazer aquela referência que os super-heróis da vida real, eles não estão com as suas fantasias, digamos assim, igual a gente está acostumado, né, fazendo referência ao Superman. Então, ela aplaudiu, né, com esse comentário o ato deste padre. E aqui a Chioma Chinonso, deve ser um nome aí de origem africana, né? Chioma. Este é o espírito, escreveu ela. As ruas precisam ser limpas. Né? Eu acho que cada um tem o seu direito respeitoso de participar, de comentar, e estas pessoas, cada uma delas, a gente viu, fizeram, né? Participaram ali, estiveram fazendo, deixando aquilo que elas acreditam, independente, né? Sempre eu digo, com todo respeito, independente daquilo que foi mencionado por cada um, todos têm o direito de se expressar, assim como o pessoal que participou da parada que faz referência ao post. Enfim, vou deixar aqui rapidamente o meu comentário. Eu aproveitei a oportunidade e quando eu vi este post eu senti o desejo de escrever algo, e veja como é o Espírito Santo, ele nos inspira, né? E me inspirou a fazer esta mensagem aqui para vocês. Por quê? Porque Deus está sempre querendo falar algo com alguém em especial para movimentar o mundo espiritual. Veja, então, basicamente o meu comentário aqui, resumindo. Se a ação do padre está causando desconforto, é porque eles genuinamente acreditam no poder da bênção dada através da oração e tudo mais que o padre fez. Isto demonstra que existe algo no mundo escondido no mundo espiritual, e que os organizadores e aqueles que se incomodaram com este ato não querem que seja desfeito. Senão, eles não nem mesmo iriam dar atenção, né? Eles não dariam essa atenção a esse ato. É por isso que a liberdade religiosa e a liberdade de expressão, ou é disso que se fala, da liberdade religiosa e da liberdade de expressão, querendo fazer referência que o padre também tem essa liberdade. A parada foi autorizada. E é o normal que para o padre, agora livremente, possa expressar a fé dele, ou somente um dos lados, desculpa, eu estou aqui olhando e tentando fazer a tradução rapidamente, tem esse direito. Foi uma pergunta e também para chamar a atenção de todos aqueles que estão participando desta postagem. Então, o que nós aprendemos e nós entendemos através, e o que eu quero transmitir através desta postagem do Facebook que eu recortei e trouxe aqui para os irmãos. Meus irmãos, nós temos uma responsabilidade muito séria no mundo espiritual. Nós somos servos de Deus, nós entendemos que vivemos neste mundo físico, carnal, mas que nós participamos num mundo espiritual, que os dois estão conectados. Nós somos servos de Deus e fazendo parte deste mundo que existe, a influência do mundo espiritual, nós temos que estar atento para abençoar, porque nós somos provedores de Deus, nós somos portadores do Espírito Santo, nós somos portadores das bênçãos de Deus, e sempre que for necessário, nós temos que entrar em ação. Sabe, eu não posso esperar que um padre faça o meu serviço, eu não posso esperar que algum religioso de uma outra denominação faça o meu serviço, porque o meu chamado eu tenho que atender, o meu chamado eu tenho que estar pronto para realizar. Sabe, numa guerra, o que acontece? Não é eu e você que normalmente vamos guerrear em favor do nosso país se nós não estamos alistados numa força militar. Então, na guerra espiritual, sim, somos nós que temos que estar atentos. Então, este post me recorda que eu tenho uma responsabilidade espiritual sobre a minha casa, sobre a minha família
e também sobre a minha vizinhança, sobre a minha cidade. E isso vai se estendendo de acordo com a posição que você vai estabelecendo na sua fé cristã. Quanto mais você ora, quanto mais você consagra a sua vida, isso se torna mais amplo. Você já parou para ver na nossa obrigação que nós temos que orar, né? Pela nossa casa, nós temos que orar pelos os governadores da terra, por aqueles que estão em eminência, por Jerusalém, por Israel, nós temos essa obrigação. Então, uma coisa, temos que estar atentos. Temos que nos separar desse mundo, consagrar a nossa vida, porque esta guerra ela é terrível e vai ter momentos que nós vamos ter que nos levantar com coragem contra inimigos poderosos, e nós teremos que ter autoridade no nome de Jesus, que a Bíblia nos dá essa autoridade, mas nós temos que ter legalidade para isso, e para clamar o sangue de Jesus que nos cubra, para pedir ao Senhor que continue enviando os seus anjos para nos proteger. Mas em momentos como este, olha, eu fico até envergonhado vendo que foi um padre que apareceu nesta notícia, e não foi um pastor cristão evangélico que lá estaria com a sua igreja respeitosamente, andando com mãos santas erguidas e consagrando a cidade, porque verdadeiramente esse padre notou que no mundo espiritual algo passou junto com esta parada. E se ele teve este ato, eu e você temos que acordar e temos que entender a nossa obrigação. Sim, nós temos esta obrigação. Meu irmão, comece por você. Não espere que se levante um grupo na tua igreja. Claro, é tudo com ordem e respeito, mas se você se colocar na presença de Deus, se você estiver dentro da palavra, seguindo a palavra de Deus, nada vai impedir que você faça, que você ore, que você abençoe. Comece hoje abençoando a tua casa. Comece abençoando a tua família. Vai aos poucos caminhando em volta da tua casa. Vai abençoando a tua vizinhança. E quando Deus te der autoridade, abençoe a tua cidade. E vá cada vez mais, porque o poder de Deus está conosco. O poder de Deus está com todos aqueles que creem, porque Deus estabeleceu algo poderoso para aqueles que creem. Para aqueles que creem, muitos milagres vão acontecer. Então nós temos que usar todas estas ferramentas espirituais, as armaduras celestiais que estão ao alcance daqueles que creem. Amém? Que Deus abençoe. Eu creio que você entendeu a mensagem. Eu peço gentilmente, se você realmente escutou, chegou até aqui, faz uma gentileza para mim. Deixa um breve comentário se você concorda com o que eu estou falando, se você também acredita que está também nas tuas mãos, se você tem uma experiência para contar. Mas não deixe de fazer um comentário para que eu entenda que mais alguém está junto comigo, que não é só eu sei que não é, mas é importante a gente ver que tem mais alguém que acredita como eu acredito, e assim juntos vamos fazer a obra de Deus. Um grande abraço, Deus os abençoe. Hoje foi pregar, eu não sei, mas correr de batalha eu não corro não, irmãos. Pregar eu não sei, mas deixar de exaltar a Deus no terreno do inimigo eu não deixo não, irmãos.